Domine a arte de escrever cenas de sonhos, todos os segredos revelados para você escrever as melhores cenas de sonho. Continue aqui comigo se você quer descobrir técnicas para criar sonhos que avancem a trama e não apenas preencham páginas. Reconhecer e evitar os erros comuns que escritores cometem ao escrever cenas de sonho e inspirar-se com exemplos de grandes obras aplicando suas estratégias na sua escrita e muito mais. Eu sou Vilton Reis, escritor de fantasia, professor de escrita criativa e roteirista de quadrinhos. E antes da gente entrar no vídeo de hoje, eu quero compartilhar com você uma chance única de aprimorar aí as suas habilidades para poder escrever um livro. Isso mesmo, você pode elevar o nível das suas histórias gratuitamente. Como? Para aproveitar é muito simples, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações aqui no sininho. Assim você vai ter acesso a vídeos semanais que vão te ajudar a escrever aquelas histórias que você sempre quis. Combinado? Então deixa o seu like, se inscreve aqui. E agora vamos ao conteúdo que eu preparei para você hoje. Vamos começar por uma introdução às cenas de sonhos na literatura. Quando a gente fala de cenas de sonhos na literatura, a gente está entrando num mundo onde dá para dizer que a imaginação não tem limites. Mas uma cena de sonho é mais do que apenas um personagem sonhando. Ela tem um papel especial na narrativa. É como uma janela para o subconsciente do personagem, onde a gente pode explorar seus medos, desejos, memórias e muito mais. A importância simbólica e psicológica dos sonhos é gigantesca. Eles podem ser uma ferramenta poderosa para revelar aspectos dos personagens que talvez nem eles mesmos entendam completamente. Mas é importante você entender a diferença entre sonhos e realidade na escrita, porque a escrita é diferente. Sonhos, eles têm uma lógica própria, uma fluidez que mistura o real com o surreal. Em contrapartida, a realidade na narrativa geralmente segue uma lógica mais estruturada. E como escritor, você tem a liberdade de brincar com essa linha tênue, mas sempre mantendo uma coerência com a história. Um erro comum na escrita de cenas de sonho é usá-las como uma espécie de muleta narrativa. Tipo, para dar uma informação muito importante de uma forma muito conveniente que aparece na história. E isso pode parecer forçado. O sonho deve complementar e enriquecer a narrativa, mas não substituir, por exemplo, a construção de mundo ou até o desenvolvimento do personagem. E o poder dos sonhos em revelar o inconsciente dos personagens é uma ferramenta incrível. Eles podem mostrar conflitos internos, medos escondidos, ou até mesmo, uma forma que eu gosto muito, prenunciar eventos futuros. Isso adiciona uma camada de profundidade e mistério à sua história. Como em 100 Anos de Solidão, onde os sonhos misturam profecia, realidade, fantasia, refletindo a complexidade dos personagens e da própria narrativa. Agora me conta, você já usou cenas de sonho na sua escrita? Como foi essa experiência? Comenta aqui embaixo, conta pra mim aí nos comentários. No próximo tópico a gente vai mergulhar nos exemplos notáveis de cenas de sonhos na literatura e o que a gente pode aprender com eles. Você vai se surpreender aí com essas possibilidades. Então, analisando exemplos notáveis. Olha, olhar para grandes cenas de sonho em grandes obras literárias é como você abrir um baú do tesouro, porque cada exemplo pode trazer uma lição única sobre como os sonhos podem ser usados para enriquecer uma história. Então vamos mergulhar em alguns desses exemplos e ver o que a gente pode aprender com eles. Em Crime e Castigo, do Dostoiévski, as cenas de sonhos são fundamentais. Elas revelam o estado mental tumultuado do protagonista, né, o nosso queridíssimo Raskolnikov, ou não tão querido assim. Os sonhos dele são carregados de culpa, de premonições. Isso contribui imensamente para a tensão psicológica na narrativa. Aqui, os sonhos não são só um detalhe. Eles são um reflexo do conflito interno do personagem. Outro exemplo incrível é O Apanhador no Campo de Centeio, do J.D. Salinger, porque aqui os sonhos do protagonista, o Holden Caulfield, não são apenas escapismos, mas também refletem as suas ansiedades e conflitos internos.
Então, esses sonhos ajudam a criar uma conexão mais profunda com o personagem, mostrando aí suas vulnerabilidades e desejos ocultos. Falando em sonhos como uma ferramenta de simbolismo, vamos citar novamente 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Porque nessa obra, os sonhos misturam realidade e fantasia, refletindo o realismo mágico que é característico do livro. Então, a própria realidade ela é meio permeada por uma coisa quase que onírica. É como, de repente, uma personagem sair flutuando e ascender aos céus. Então, esses sonhos são revelados para revelar os medos, esperanças e o passado dos personagens de uma maneira que só poderia ser feita em sonhos. E quanto a abordagens diferentes, Dom Casmurro do Machado de Assis é um ótimo exemplo. Os sonhos do Bentinho são momentos de introspecção, revelação. Eles não apenas servem para mostrar suas inseguranças e ciúmes, mas também funcionam como uma janela para o inconsciente do personagem, onde ele lida com as suas suspeitas e medos. E esses exemplos mostram como os sonhos podem ser uma ferramenta poderosa na narrativa. Eles podem revelar muito sobre os personagens, seja sobre seus medos, desejos ou até da psique desses personagens. As cenas de sonhos são uma janela para o mundo interior que às vezes nem o próprio personagem conhece, e que de outra forma talvez poderia permanecer oculto e a gente não soubesse nada a respeito. Tá gostando desse vídeo até agora? Então faz um favor a si mesmo, clica no botão de curtir, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque toda semana a gente tem novidades imperdíveis para você melhorar na escrita. Vamos agora para outro tópico, técnicas para escrever cenas de sonhos eficazes. Escrever cenas de sonhos eficazes é como, novamente, se equilibrar na linha tênue entre realidade e fantasia. Então vamos ver algumas técnicas que podem ajudar você a criar essas cenas marcantes. Primeiro, falamos do uso da linguagem e descrição para criar uma atmosfera onírica. Quando se trata de sonhos, você tem liberdade para ser mais poético e abstrato. Imagine descrever um sonho onde o personagem está voando sobre um oceano de estrelas cadentes, com cada detalhe descrito de forma a transportar o leitor para esse mundo mágico. Então, o balanceamento entre realismo e surrealismo é essencial. Você quer que o leitor se sinta levemente desorientado, mas não perdido. Então pense em um sonho onde um personagem reencontra um amigo que se foi há muito tempo, em um cenário familiar, mas com elementos estranhos, como relógios derretendo nas paredes, por exemplo. E se você pensou em Salvador Dalí, sim, isso foi uma referência ao quadro surrealista do Dalí. Então, incorporar elementos simbólicos e metafóricos dá profundidade aos sonhos. Talvez o seu personagem sonhe com uma árvore gigantesca que nunca para de crescer, simbolizando o medo de mudanças incontroláveis na vida real. E as transições entre sonho e realidade na narrativa, preciso dizer, também são cruciais. Uma maneira de fazer isso é mudar o tom da escrita quando se entra e sai do sonho, criando uma sensação de despertar suave ou abrupta, dependendo do jeito que você quer escrever. Por fim, usar sonhos para o desenvolvimento de personagens e o avanço da trama pode ser até muito eficaz. Por exemplo, depende da situação, tá? Imagina um personagem que sonha repetidamente com um labirinto, refletindo a própria busca dele por respostas na vida real. E esse tipo de sonho pode não apenas revelar aspectos internos do personagem, mas também antecipar escolhas e caminhos que ele pode tomar na história. No próximo tópico a gente vai falar sobre os erros comuns ao escrever cenas de sonhos e como evitá-los. Então vamos lá. Ao escrever cenas de sonhos, é fácil cair, acabar sendo atraído por algumas armadilhas. Vamos falar sobre os erros comuns e como você pode fugir deles para que as suas cenas de sonho sejam tão cativantes quanto o resto da sua história. Primeiro, o uso excessivo de sonhos como recurso narrativo. Sonhos são especiais e devem ser usados, mas com uma certa parcimônia. Se você colocar seu personagem para sonhar a cada 3 páginas, os sonhos perdem o impacto.
é como tempero na comida. Um pouco realça o sabor, mas demais estraga tudo. Imagine se em cada capítulo seu personagem tivesse um sonho profético. Rapidamente esse recurso ia se tornar cansativo para o leitor. Se você quiser um número, eu vou dar um chute aqui para te ajudar. Talvez 3 sonhos para um livro já seja um número bem grande de sonhos. Mais do que isso, teria que ter um propósito narrativo muito grande, uma justificativa narrativa muito importante para que isso fosse mantido. Mas se o sonho é mais um recurso que você está usando com algum propósito, tenta no máximo 3 aí para um livro, ok? Assim, eu não tô querendo ditar regra, mas eu estou sugerindo um caminho para você. Agora, os clichês e a previsibilidade, né? Cenas de sonhos são uma oportunidade para você ser criativo. Então, por que se prender a imagens como cair de alturas ou ser perseguido por uma sombra? Todo mundo já viu isso em alguma narrativa. Tente uma coisa nova. Pense em sonhos que desafiam as expectativas. Talvez um sonho onde o personagem enfrenta um desafio de uma maneira inesperada ou simbólica. Outro ponto é a falta de relevância ou conexão com a trama principal. Você deve evitar esse erro. Cada cena de sonho deve ter um propósito na sua história. Não basta ser interessante, tem que acrescentar algo. Esteja revelando algo sobre o personagem ou antecipando eventos futuros. Imagine um sonho que parece um desvio total da trama sem contribuir para o desenvolvimento ou compreensão do personagem. Isso pode deixar o leitor confuso e desinteressado. O exagero na estranheza ou abstração dos sonhos também é um problema. Claro, sonhos podem ser estranhos, mas ainda precisa fazer sentido no contexto da história. Se o sonho é tão abstrato que o leitor não consegue tirar nada dele, então esse sonho perde o valor. Então procure equilibrar a estranheza com elementos que o leitor possa conectar com a realidade do personagem. Por fim, problemas de ritmo e fluidez ao transitar entre as cenas de sonho. A transição para um sonho deve ser suave sem quebrar o ritmo da narrativa. Então evite mudanças abruptas que possam confundir o leitor. O personagem está lá no realismo, daqui a pouco está sonhando do nada. Assim. Uma técnica é você usar elementos da última cena antes do sonho para fazer a ponte para o estado onírico do personagem. Tá? Então, digamos que o personagem está lá e daí no final da última cena ele se deita. Aí na próxima cena você começa narrando um sonho. Existe aí uma continuidade interessante, né, para você fazer uma cena de sonho. E falando em ponte para outro estado, eu tenho um canal no Telegram onde a gente criou um espaço super bacana, onde eu lanço desafios de escrita, compartilho dicas e você ainda pode interagir com outros escritores. Se você tiver interesse em participar, acesse esse canal, clique no link que está na descrição desse vídeo, porque é gratuito. Vamos lá então para o último tópico, dicas práticas para escritores que querem escrever sonhos. Se você quer escrever cenas de sonho que realmente cativem e contribuam para suas histórias, eu vou compartilhar aí algumas dicas práticas que podem ajudar bastante nesse processo. Primeiro, nós vamos falar sobre exercícios para estimular a criatividade. Uma técnica que eu gosto é pegar um objeto comum e imaginar um sonho onde esse objeto ganha um significado totalmente diferente. Por exemplo, uma chave que no sonho abre portas para diferentes dimensões ou momentos da vida do personagem. Ou, sei lá, um exemplo bem mais comum, um livro que as pessoas usam como prato no sonho. E isso pode ter algum significado dentro da sua história. Isso ajuda a pensar fora da caixa e criar cenas de sonho mais originais. Então, integrar cenas de sonho de forma orgânica na narrativa é crucial. Isso significa que os sonhos devem se encaixar na história naturalmente, sem parecer uma coisa forçada. Eu estou batendo bastante nessa tecla porque isso é muito importante. E uma maneira de fazer isso é usar um evento ou emoção do capítulo anterior para desencadear o sonho. Reparem que eu não estou falando mais de ponte. Tá? Eu estou falando que um evento que acabou de acontecer, uma emoção muito forte, ela na cena seguinte, que talvez seja de sonho, ela se reflita dentro daquela cena. Porque assim o sonho se torna uma extensão da narrativa.
adicionando profundidade ao que o personagem está vivendo ali. E para manter o leitor engajado, interessado durante cenas de sonho, é importante manter uma boa dose de mistério e de simbolismo. Os sonhos podem ser um quebra-cabeça para o leitor montar, oferecendo pistas sobre o inconsciente do personagem ou sobre eventos futuros da trama. Então, procure criar sonhos que possam manter o leitor curioso, mas dê a ele o suficiente para começar a montar as peças. Os sonhos são também uma ótima ferramenta aí para explorar temas, medos e desejos dos personagens. Eles podem revelar aspectos que não seriam possíveis de mostrar na narrativa convencional. Então pense em um personagem que sonha constantemente com o mar, e pode simbolizar a sua sede por liberdade, talvez, ou a sensação, ou em outro contexto, em outra cena no mar, pode simbolizar a sensação de estar perdido na vida. Então tudo tem um contexto e um simbolismo que vai depender de história para história. Por último, as dicas para revisão e aprimoramento de cenas de sonho no processo de edição, que é algo muito essencial, muito importante. Depois de escrever sua cena de sonho, dê um tempo, né? Fica sem olhar para ela um tempo e volta a ela com um olhar crítico. Pergunte: esse sonho adiciona algo para a história? Ele está claro o suficiente para o leitor entender, mas ainda mantém um ar de mistério? Às vezes, cortar partes do sonho ou adicionar detalhes pode fazer uma grande diferença na forma como ele é percebido pelo leitor. Pronto. Agora você está munido aí de todas as estratégias e conhecimentos para escrever cenas de sonho envolventes, significativas para sua história. A gente falou nesse vídeo sobre como criar uma atmosfera única, equilibrar o surreal com o real, usar simbolismos e, metaforicamente, fazer transições suaves e usar sonhos para desenvolver os seus personagens e avançar na trama. E claro, discutimos aí os erros comuns e como evitá-los. Mas a arte de escrever não para por aí. No próximo vídeo, a gente vai mergulhar em um tema que pode ser desafiador até mesmo para escritores experientes. A técnica infalível para criar cenas de luto emocionantes no seu livro. Eu vou compartilhar com você como abordar o luto de forma sensível e poderosa, capturando a essência da experiência humana e tocando aí o coração dos seus leitores. Então, se você quer aprender a dar vida às emoções mais profundas dos seus personagens, não perca o próximo vídeo. Inscreva-se no canal, dá um like nesse vídeo e ativa as notificações, porque você não vai querer perder essas dicas valiosas que podem transformar a maneira como você escreve sobre momentos tão delicados e tão importantes. É isso aí, nos vemos no próximo vídeo.